Renato alega que nunca viu fazendeiro nenhum realizar o que Gomesindo fez com a agente dele, ressaltando que Gomesindo é um trouxa. Gomesindo alega que ele está despedido. Um idoso na colônia entrega algo para Gomesindo beber. Ele bebe e em seguida o idoso sai. Maria comenta que lhe assusta muito saber que Angélica ficará sozinha, cuidando de tudo. Mas Angélica ressalta que Gomesindo sempre estará por perto. Maria diz achar um fardo pesado Angélica cuidar de todas as fazendas sozinha. Angélica cita que eles dividem os fardos com os colonos. Leonora pede para Maria não ficar pensando assim, deixando claro que Angélica está sabendo o que está realizando. Leonora diz querer ver o que Bartolo vai falar quando ficar sabendo das mudanças na fazenda. Bartolo, sozinho em sua terra, relembra a voz de Leonora, no qual dizia que ela iria ganhar o dinheiro no qual eles estão precisando. A diversão na colônia continua. Toninho cita que o delegado encheu eles de perguntas e chegou a pensar que Toninho havia eliminado Hernandes e a amante. Mateu questiona se ele tem algo a ver com isso, mas Toninho nega. Amadeu pergunta se não foi o marido da amante, porém Toninho cita que apenas pode ter sido, mas revela que o marido dela estava viajando. Toninho acaba se retirando. Amadeu e Mateu ficam confusos. Toninho relembra o momento em que falava para Januário sobre a traição. Juliana diz sentir muito a Hortência. Hortência cita que ela não. Juliana diz não sentir nada e pronto. Hortência diz que ele tinha tantos ciúmes da mesma e desencarnou dormindo com outra, questionando por que a mesma choraria por Hernandes. Juliana pergunta o que Hortência vai fazer da vida agora. Hortência assegura que vai viver. Juliana pergunta se é com Amadeu. A Hortência confirma ser com ele. Juliana questiona sobre o filho de Hortência. Hortência garante que se Amadeu quiser, ela terá que querer o mesmo com o filho dela. Mateu diz pensar ter uma conversa muito séria com Amadeu. Amadeu pede para ele não recriminar ele devido a Hortência, citando que vai casar com Hortência, pois agora ela é uma nona viúva. Mateu pede para Amadeu tomar cuidado, pois vão acabar pensando que foi Amadeu que eliminou o marido de Hortência. Porém, Amadeu nega, alegando que foi o marido da amante de Hernandes. Amadeu questiona que Mateu queria conversar com ele. Mateu diz ser sobre Juanito. Amadeu questiona. Mateu cita que o menino é o filho no qual lhe roubaram de Juliana. Por sua vez, Amadeu fica em choque. Mateu repete que Juan é seu filho. Mariana pede para Francisquinho ficar quieto um pouco, alegando que ela já volta. Ivan cita que a situação é muito delicada para Janete, portanto veio lá para conversar. Janete questiona do que se trata. Marco Antônio explica novamente que Juliana encontrou o filho dela com Mateu e reclama a posse dele. Janete pergunta o que ela tem a ver com isso. Ivan pede perdão, mas cita que se for verdade o que Juliana contou, Janete tem muito a ver com isso. Janete comenta que a italiana não contou a verdade. Hortência diz saber da história que roubaram o filho de Juliana. Juliana comenta sobre Juan na conversa. Hortência fica em choque e questiona do que ela está falando. Juliana diz que Juanito é seu filho. Hortência diz que não, mas Juliana garante que é filho da mesma, alegando que Hortência foi buscar Juan na Santa Casa de Misericórdia, fora que o marido chamava-se Hernandes. Hortência fica desesperada. Hortência observa Juan e fica em silêncio. Amadeu garante estar assustado com a história no qual Mateu está contando. Mateu alega ser a pura verdade. Amadeu fica em choque. Mateu diz que Juanito é seu filho. Amadeu fala que Hortência é agarrada com a criança, alegando que ela não irá abrir mão do filho dela. Mas Mateu cita ser o filho dele, no qual roubaram de Juliana. Amadeu questiona se é o filho que Mateu fez com Juliana no navio. Mateu confirma. Hortência diz não poder esconder mais, deixando claro que adotaram a criança dentro da lei, mas não sabiam que havia uma mãe atrás dele desesperada. Juliana cita que perdeu a conta de quantas vezes ela voltou na Santa Casa. Hortência alega que não sabia. Juliana pede o seu filho. Hortência nega a entregar. Dolores chega e pergunta o que está acontecendo. Hortência revela que Juliana sabe de tudo. Juliana alega querer seu filho. Janete diz que não precisa adivinhar para saber que Juliana alegou que roubaram o filho dela. Ivan diz que exatamente. Janete ressalta que Juliana vai repetir essa mentira 1000 vezes. Marco Antônio comenta que não adianta Janete esconder os fatos, pois Ivan está para ajudar Janete. Janete questiona se Ivan está à procura da verdade. Porém, Ivan assegura que nunca teve um caso desse nas mãos, sendo assim será franco, alegando não ter a menor ideia de como vai ajudar Juliana a recuperar o filho. Ivan comenta que Juliana contou uma história fantástica e Marco Antônio estava perto. Janete garante que Marco Antônio não sabe a verdade, dizendo que o que ela e Mariana fizeram foi devido a um pedido de Juliana.
Janete comenta que a ex-mulher de Marco Antônio sabia que seria um estorvo na vida deles, pois jamais Juliana quis a criança no qual teve na casa. Marco Antônio questiona do que Janete está falando. Janete explica que Juliana pediu para dar um fim no filho, sendo assim, Janete comenta que pediu que Mariana levasse o menino para a roda dos excluídos, devido ter tido medo de Juliana eliminar a criança. Ivan cita que agora muda toda a história. Janete disse ser a palavra dela contra a da mesma. Janete cita que irá contar a verdade. Janete garante que vai contar o que realmente aconteceu na madrugada em que nasceu a pobre criança. Luísa questiona o que o advogado veio fazer lá. Mariana cita que conversar com a madame. Luísa pergunta o quê? Mariana alega que não permitiram a mesma ficar na sala. Luísa propõe levar um café até lá a eles, mas Mariana diz esperar que a madame peça. Luísa questiona se Janete está querendo dividir a fortuna do casal. Janete assegura para Ivan que Marco Antônio aceitou casar-se com Juliana, mesmo sabendo que ela estava grávida do italiano. Janete questiona se ela está mentindo. Marco Antônio confirma, mas ao tentar falar, Janete impede. Janete alega que não queria o casamento de Marco Antônio com Juliana, sendo assim, aceitou o casamento apenas porque Marco Antônio estava apaixonado pela italiana, e Francesco tinha uma dívida de gratidão com o pai dela, alegando que nunca soube o porquê desta dívida. Janete comenta que lá mesmo na sala, pouco antes de Juliana ter o filho, ambas tiveram uma conversa séria, e Juliana já sabia ser uma herdeira dos Maglianos. Janete imagina cenas em sua cabeça, no qual Juliana alegava querer ter um filho de Marco Antônio, porém não de Mateu. Por sua vez, Janete também imaginava Juliana ao ter a criança, dizendo que iria eliminar a mesma. Marco Antônio ri, dizendo ser uma coisa absurda. Janete ressalta que jamais teve coragem de contar antes, questionando quem iria acreditar. Janete pergunta o que Ivan teria feito no lugar dela. Ivan comenta que não sabe, alegando ser uma coisa espantosa. Ivan questiona por que Juliana iria querer o filho justamente agora. Janete cita ser devido a Juliana haver abandonado o filho dela e estar vivendo atualmente com o Mateu. Marco Antônio cita que não conhecia essa parte da história. Janete garante estar contando agora, apenas por estar sendo obrigada. Ivan pergunta quem seria a testemunha de tudo isso e que Janete contou. Janete responde que Mariana, a mulher no qual ajudou ela a fazer o parto da criança. Janete comenta que a criança nasceu nos braços dela. Os italianos se divertem na colônia. Alguns comem e outros dançam. Angélica e Rosana conversam na colônia. Angélica cita que não será fácil morar na fazenda sozinha, mas assegura que não será nenhum fim de mundo. Rosana comenta que é melhor viver em São Paulo. Angélica diz que precisa ficar para cuidar do que é dela, pois caso contrário, Augusto jogará tudo pela janela. Angélica pede para ir embora. A diversão continua rolando solta na colônia. Ivan questiona se a história que Janete acabou de contar explica que pode não ter sido a atitude correta, mas esclarece que Janete tomou tal decisão em defesa do recém-nascido. Marco Antônio diz não saber o que dizer, pois não conhecia esse lado da história e parece abalado com o que ouviu. Mariana questiona o que Janete deseja que ela faça e Janete pede para Mariana confirmar tudo o que ela acabou de dizer. Janete afirma o que Mariana tem que dizer e leva Mariana até Ivan. Janete cita que acabou de contar a Ivan o que ocorreu quando Juliana teve o filho dela. Ivan pergunta se Mariana pode confirmar a história que Janete havia contado. Mariana fica em silêncio e Janete insiste dizendo para Mariana contar o que realmente aconteceu. Marco Antônio pede a verdade, olhando firme para Mariana. Ivan questiona se Juliana não queria o filho e Mariana nega, alegando que não é verdade e que não pode faltar com a verdade. Mariana afirma que Juliana queria desesperadamente o filho dela e cita que foi um parto difícil, comentando que Juliana estava desmaiada e sequer chegou a ver o filho, jamais tendo ele em seus braços, e que Janete mandou a mesma levar a criança para a roda dos excluídos da Santa Casa, além de haver dito para Juliana que o filho dela havia nascido falecido. Ivan diz ser exatamente isso que Juliana havia contado. Janete comenta que Mariana pode sair agora e Mariana assegura que vai arrumar suas malas. Janete cita que Mariana faltou com a verdade, pois ela ficou como amiga de Juliana. Marco Antônio garante que Mariana não mentiu e Ivan diz que precisava conhecer a verdade para saber o que fazer. Marco Antônio diz querer que Juliana tenha a criança de volta e acompanha Ivan até a saída. Janete grita por Mariana. Marco Antônio agradece a Ivan e Ivan deseja boa noite antes de sair. Mariana arruma suas malas apressadamente, enquanto Janete entra no quarto dela.
Janete comenta que Mariana traiu a confiança que sempre depositou nela. Mariana diz não querer discutir e está indo embora da casa. Janete alega não querer ver Mariana nunca mais em sua frente. Mariana suspira e pergunta o que vai ser de Francesquinho naquela casa. Ela procura a certidão de nascimento, alegando que vai precisar dela para provar que Francesquinho é o legítimo Maglianos. Janete anda pela casa desnorteada, tentando entender tudo o que acabou de acontecer e se observa no espelho com um olhar forte e perturbado. Juliana diz que agora Hortência está sabendo sobre Juan ser filho deles. Mateu confirma que já sabia e fala que Amadeu também está sabendo, pois ele mesmo contou a ele. Juliana diz que Hortência não vai devolver o filho e Mateu assegura que precisam esperar o que o advogado vai dizer, pedindo para ela ter paciência e confiar. Juliana comenta sobre a possibilidade de Hortência fugir, mas Mateu assegura que ela não fará isso e, caso faça, já sabem a quem procurar. Juliana questiona o que diz Amadeu e Mateu garante que por ele Hortência devolve o filho deles. Hortência comenta não ter dúvidas de que Juanito é realmente filho de Juliana e Dolores comenta saber disso desde que viu a foto. Hortência questiona o que deve fazer agora, alegando não querer perder o filho, e começa a chorar desesperadamente. Mas Dolores diz que ela não pode fugir e, portanto, terá que enfrentar a situação. Hortência alega que irá enfrentar respirando ofegante e nervosa. Maria continua procurando pela certidão de Francesquinho, até que finalmente encontra e cita a si mesma que essa é a prova de que ele é um legítimo Maglianos. Mariana se retira do escritório, levando o documento. Todos continuam a noite de diversão na colônia, enquanto Florinda dança alegremente. Maria suspira e diz ao marido que irão começar uma nova vida. Gumecindo diz ser uma vida diferente longe dos cafezais, e comenta esperar não se arrepender depois. Maria assegura que ela também não. Gumecindo comenta que a única coisa que o preocupa é deixar tudo nas mãos de Angélica, mas Maria do Socorro garante que Angélica está entusiasmada e deseja ficar na fazenda cuidando de tudo. Gumecindo cita que quando ela precisar de ajuda, ele estará por perto. Maria diz amar o marido e Gumecindo beija Maria com ternura. Ambos se deitam e dormem abraçados. Mariana leva Francesquinho com ela juntamente com sua mala, caminhando pela escuridão silenciosa da noite. Mariana finalmente consegue sair da casa dos Maglianos sem que ninguém a veja levando Francesquinho nos braços. Ela caminha apressada pela rua até encontrar um coche, abre a portinhola, entra e acomoda o menino ao seu lado. Em seguida, o coche parte, levando Mariana rumo ao seu novo destino e uma nova vida longe de todos os segredos que deixava para trás.